Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui no canal eu sempre falo, né, que uma das coisas positivas daqui dos Estados Unidos que eu acho é a infraestrutura. Eu sempre falo isso. Sempre que eu falo de alguma coisa negativa, que é o sistema de saúde, que é o que eu mais falo, né? Eu sempre falo, mas a infraestrutura é boa nos Estados Unidos, mas eu nunca expliquei muito, né, o porquê disso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre infraestrutura aqui nos Estados Unidos, as coisas que eu acho legais e que assim que eu me mudei para cá, eu percebi logo, né? Quando você se muda, pelo menos eu, quando eu me mudei para cá, eu percebi algumas coisas boas e ruins, e no caso das boas, essa era uma delas. As ruas asfaltadas, sabe? Dificilmente você vê buracos, pelo menos, né, onde eu morava. Então, é óbvio que tem lugares que não são assim, não são todos os lugares dos Estados Unidos, mas de uma forma geral, né, se você for comparar com outros países, aqui as coisas são muito bem feitas nesse sentido de infraestrutura. Então, eu vou começar a falar das estradas, né, já que eu tô falando de calçada, lisinha. Essa foi uma coisa que eu reparei. Eu e meu marido, a gente viajou, né, assim que eu me mudei para cá, meu marido gosta muito de viajar, então a gente fez uma viagem de carro e eu estava dirigindo e foi uma coisa que me impressionou. A gente dirigiu, acho que, sei lá, 4, 6 horas. Eu que estava dirigindo, na verdade, ele estava no carona e tudo muito lisinho, sabe? Os Estados Unidos têm uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, com as famosas interstates. A maioria é bem cuidada, mas em áreas mais antigas ou no Nordeste, há muitos trechos com buracos e má conservação. Mas, de novo, gente, de uma forma geral, as estradas são muito lisinhas. Eu tô falando isso porque, de repente, alguém vai, né, falar que, não, onde eu moro tem muito buraco. Então, depende. Dos lugares que eu já fui, eu já fui. E vocês sabem que aqui no canal eu mostro a minha realidade, que, assim, é o que eu sempre falo, né? A minha verdade não é a verdade absoluta. É o que eu vejo, é o que eu vivencio. São dos lugares que eu visitei, que eu morei, né? E de uma forma geral, eu acho tudo muito bem cuidado. Agora, falando de energia e internet, os Estados Unidos investem muito em energia renovável. Aqui tem uma excelente cobertura de internet, principalmente nas áreas urbanas. Isso está melhorando muito no Brasil, né? Porque antigamente era bem precário, hoje em dia já está bem melhor do que era antigamente. Mas essa foi uma coisa que eu percebi, né? Sempre que eu ia para o Brasil e voltava para cá, eu percebia que aqui a cobertura era maior, era mais rápida a internet. As contas de energia aqui costumam ser bem estáveis porque tem um investimento muito grande em energia solar e eólica. Então, por exemplo, a minha vizinha ali, a casa dela, a energia é toda solar. Eu quero botar aqui em casa também. Então, a gente está vendo isso, né, para num futuro bem próximo a gente colocar energia solar aqui em casa, né? Então, tem um investimento muito grande com relação a isso. Por isso, talvez que as contas aqui sejam mais estáveis, né? Agora vamos falar de saneamento básico. Gente, isso foi uma coisa assim que eu vi uma diferença muito grande. A maioria da população americana tem acesso à água tratada e rede de esgoto. Eu não vou falar que é 100%, porque tem alguns lugares que não são assim. Um deles é Flint, né? Em Flint, em Michigan, que era um lugar até perto, próximo da onde a gente morou, quando a gente foi para Michigan. Então, em Flint, eles têm muito problema com água lá, né? Você não pode beber água da torneira e tudo mais, mas é o único lugar assim que eu penso, sabe, que não tem água tratada. É muito raro você ver fossas aqui, mesmo nas áreas rurais. A água encanada é potável em praticamente todos os lugares, inclusive a água de torneira, né? Por isso que você vê americanos ligando a torneira e tomando a água dali mesmo. Então, saneamento básico é uma coisa que tá bem à frente aqui, eu acho. Mas, de novo, isso não quer dizer que não tenham problemas, né, em alguns lugares, como nessa cidade que eu falei, Flint, em Michigan. Eles já enfrentaram lá crises muito graves por causa da contaminação de chumbo na água, né? Então, eles têm um problema muito sério lá com relação a isso, nessa região, né, que fica lá em Michigan. Quanto ao esgoto, gente, ele é totalmente canalizado, tratado e devolvido à natureza com controle ambiental. Nas áreas mais modernas, o sistema é tão integrado que você nem sabe aonde que está a tubulação, porque é tudo muito escondido, sabe? Então, por isso que quando os meus pais vieram para cá, eles ficaram super curiosos, né? Eles falaram, nossa, como é que é feito saneamento básico aqui? E eles ficaram, né, procurando
perguntando, que eles são curiosos, meus pais, com relação ao sistema de esgoto, né? O encanamento, para onde que vai, da onde que sai, da onde que entra. Então, enfim, isso daí é um pouquinho diferente aqui. Agora vamos lá, banheiros públicos. Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Chama muita atenção da minha mãe também. Minha mãe sempre que vem aqui, ela fala, nossa, os banheiros aqui são muito bem feitos. Então, quando você vai num parque, geralmente tem um banheiro, né? Um banheiro público. E geralmente são banheiros... Geralmente não, eu nunca vi aqui um banheiro químico em parque. É um banheiro de verdade. Isso daí não é tão comum no Brasil. Geralmente quando você tem um banheiro público, assim, né? É químico. Aqui não. Aqui são banheiros mesmo, construídos. Eu vou até mostrar pra vocês, porque eu tenho certeza de que eu tenho vídeo de banheiro, porque eu adoro filmar banheiro. Eu sei, gente, eu sou estranha, eu sou esquisita às vezes. Mas eu filmei já muito banheiro na minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou procurar no meu computador algumas imagens de banheiro. Então, como vocês estão vendo, é tudo arrumadinho, tudo limpinho, tem a privada, tem um lugar para você trocar a fralda se você tiver bebê. Geralmente tem um banheiro maior, que é para deficiente físico, né, com acesso. Essa é outra coisa, o acesso para deficientes físicos aqui é quase presente em todos os lugares, né? Então, as ruas sempre tem aquela rampinha, caso você ande em cadeira de rodas. Os ônibus aqui também, eles têm aquela rampinha para você subir. Então, essa é uma diferença, né? Os banheiros, eu estava mostrando os banheiros, né? Deixa eu voltar a mostrar os banheiros. É tudo muito limpo. Então, os parques, eu vou tentar mostrar nos parques aqui, se eu não achar alguma filmagem, né? Que eu já tenha feito antes. É tudo muito limpo, gente. Tem o lugar para você secar a mão, tem o sabão. Eu fui no banheiro do Walmart também uma vez que eu filmei para vocês. O Walmart não é um banheiro público, mas é bem limpinho, é tudo bem arrumadinho. Geralmente são grandes os banheiros, né? E no Brasil isso daí é um pouco mais precário. Você vai à praia e tudo mais, é mais difícil você achar um banheiro assim legal, né? Então isso daí é uma coisa bem diferente aqui. É uma coisa bem básica assim, né? Que a gente não pensa muito, mas como a gente viaja também, eu e meu marido de carro, aqui tem os lugares nas estradas que são os banheiros para você parar e tem vários, né? É tudo muito organizadinho. Outra coisa com relação à infraestrutura são os parques, né? Aqui tem muitos parques. Então, por exemplo, onde eu moro, sem brincadeira, só na minha cidade, no meu bairro, né? Porque aqui as cidades são muito pequenininhas. Gente, só aqui andando no quarteirão tem um aqui, um ali, um, três, quatro, 5. Só aqui onde eu moro tem 5, assim, que dá para eu ir andando andando de patins, né, ou de bicicleta. Muito perto, e os parques são muito bem conservados, os balanços são todos pintadinhos, é tudo, sabe, num bom estado. E essa é uma coisa, né, que de novo, é diferente, né? E talvez no Brasil o problema não seja tanto das prefeituras, seja também da população, gente, porque eu vou contar uma coisa para vocês, assim, como eu já falei, gente, aqui eu não tenho essa de, eu vou falar só mal ou só bem de uma coisa, eu falo da minha realidade, do que eu vejo. Tem um parquinho, né, perto lá de onde meus pais moram, que eles reformaram o parquinho inteiro, gente, consertaram o parquinho todo. Aí eu fui levar lá a Uritel, tava um pessoal lá, tipo, vandalizando os balanços. Moradores vandalizando, pegando balanço e pegando e torcendo e quebrando de propósito. Então, às vezes, é uma coisa que a população mesmo faz, sabe? Eu acho que a gente tem que se conscientizar. Poxa, alguém vai vir aqui e vai usar esse balanço, né? São crianças que usam o parque. E, às vezes, as próprias crianças vandalizam mesmo, sabe? Então, eu vi isso de perto, né? Às vezes, a prefeitura vai lá, conserta e aí pronto. Igual o cabo, né? Cabo de... Como é que é? Fibra? Agora eu não sei, né? Que roubam os cabos também. Tem essas coisas, né? Aqui você não vê isso. Você dificilmente vai ver alguém vandalizando um parque, sabe? Até porque você vai preso. É um negócio assim, não é comum. E outra coisa também é que aqui as cidades, onde eu moro pelo menos, né? São muito pequenas. Então é mais fácil também, né? De você cuidar da cidade com um número menor de moradores. Por exemplo, o parque aqui perto de casa, esse que a gente vai andando, o bebedouro estava quebrado. Ah, outra coisa, bebedouro. Todo parque aqui, a maioria, eu acho que todos eles aqui perto da minha casa tem bebedouro, com água potável e tudo mais. Então, o bebedouro, um deles estava quebrado. Minha vizinha foi, ligou para a prefeitura, eles foram lá e consertaram. 2 dias depois, apareceram eles lá para consertar o bebedouro. Então, a resposta aqui é muito rápida com relação a isso. Talvez por isso que a infraestrutura aqui, né, Marina, acho que é bem diferenciada mesmo, né? Então, por isso que eu sempre falo, assim, que uma das coisas positivas daqui dos Estados Unidos é a infraestrutura, né? Outra
outra coisa, né, antes de eu terminar o vídeo, que foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim pra cá, eu não vi ninguém jogando lixo na rua. Essa foi uma coisa que eu prestei atenção. Falei, gente, não tinha lixo na rua. Na Califórnia, né? Isso daí quando eu fui pra Califórnia. Aqui no Texas também você não vê. Quer dizer, se bem que assim, você vê lixo sim, em lugares que tem muitas pessoas que usam drogas, né? Então, isso é muito comum de você ver em grandes cidades ou em locais onde tem um número grande, né, de usuários de droga na rua, você vai ver seringas, você vai ver lixo, isso daí é comum. Agora, de uma forma geral, o americano não tem um costume de jogar lixo na rua. Tipo, você tá comendo uma bala, um chiclete, aí você pega o papelzinho e joga no chão. Cara, eu não vejo ninguém fazer isso aqui. Eu acho que a infraestrutura é uma combinação, assim, da prefeitura com a conscientização da população, sabe? Por isso que é muito importante, né, as pessoas pensarem nisso, né, no ambiente e não poluir. Enfim, gente, o vídeo de hoje, né, foi um pouquinho sobre a infraestrutura, mais em detalhes, né, mais aprofundado do porquê que eu sempre falo que a infraestrutura aqui é uma das coisas que eu acho positivas de morar nos Estados Unidos. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, que vocês tenham curtido. Um beijo enorme para vocês e até mais. Tchau!